Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério através dos nossos canais do grupo KTV e pelo nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E em breve também no canal 12 da NET. E a partir de hoje nós vamos trazer informações sobre humores do tempo, do mercado financeiro que está circulando nos jornais. E para novidade também, nós temos a partir de hoje, aqui na nossa bancada, a Camilla Piacenzi, uma italiana, jornalista. Seja bem-vinda, Camilla. Obrigada, Wojt. E esperamos que você traga já boas notícias para o tempo. Boas notícias no Nordeste é chuva. Como é que vai ser o tempo? Segundo o Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, sol com muitas nuvens e previsão de chuva para todo o Distrito Federal. Temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima deve chegar aos 29 graus em várias regiões do Brasil, principalmente no centro-oeste e norte. Previsão de chuvas sem muita variação nas temperaturas. Bom, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações moderadas. Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,33% hoje, já fecharam, a 2.603,30 pontos, apagando apenas uma fração do tombo de 2,3% do pregão anterior. A Ibovespa sobe quase 4% e fecha no maior patamar desde fevereiro. Índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 3,75% a 86.942,35 pontos. O dólar comercial está cotado em 3,70 e o turismo em 3,92, mas há previsão de queda para hoje. Bom, vamos ver o que os jornais, o que as notícias estão trazendo para nós hoje, Camilla. Certo, hoje. Moro avalia que nomeação para o governo Bolsonaro não atrapalha a Lava Jato. Comissão pode votar nesta quarta-feira ampliação da lei antiterrorismo. Ambientalistas alertam para o retrocesso na fusão do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Dos nomes cotados para a gestão ibanês, 3 confirmaram e 2 desistiram. Proposta Escola Sem Partido volta à pauta na quarta-feira na Câmara Legislativa. Temer nomeia Fabiana Costa como chefe do MPDFT. O Ministério Público do Distrito Federal. Obrigado, Camilla. De nada. Vamos esperar que as notícias melhorem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho rapidinho e depois nós vamos falar de um assunto que é polêmico, continua sendo polêmico. Vamos falar sobre dívida dos estados, municípios, privatizações e principalmente sobre a dívida pública brasileira. A nossa convidada especial de hoje é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, a professora Maria Lúcia Fattorelli. Já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, e estamos recebendo hoje novamente a professora Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Muito grata. É uma alegria recebê-la aqui, porque o pessoal que está em casa aí vai aproveitar muito para entender o que é possível fazer. A primeira colocação, professora, é que estamos praticamente há 20 anos dentro de um mesmo sistema de governo, de equipe econômica, muda pouco, são sempre os representantes do sistema financeiro, muito atuantes, e chegamos a uma dívida de 3 trilhões. Mas eu queria começar pela base. Os governadores estão chiando, outros que estão assumindo estão dizendo que estão praticamente quebrados, Rio Grande do Sul, Minas e outros estados. Não é? Os prefeitos estão aqui esta semana já, desde o início da semana, atrás de emenda. Quer dizer, esta romaria se repete todos os anos. Como é que os estados chegaram a esse estado quase de pré-falência, se não de falência? Olha, em primeiro lugar, cumprimentar aí todos os ouvintes do seu programa, que está fazendo muito sucesso, parabéns. Obrigado. Viu? Bom, esse tema da dívida é um mito no Brasil. Pouco se discute, os números são colocados de forma equivocada. Por exemplo, esse número de 3 trilhões que você citou, é só uma parte da dívida. É a parte que eles revelam. A outra parte, 1 trilhão e 200 que está em poder dos bancos, nas operações compromissadas, eles nem computam no estoque da dívida. O estoque de títulos da dívida interna federal, no início desse ano, já tinha ultrapassado 5 trilhões de reais. Só da dívida interna. Muito dinheiro, só da dívida interna. E ainda temos também a dívida externa, federal. Os estados e municípios também têm as suas dívidas. Aonde ela se origina principalmente, professora? Olha, a dívida dos estados se origina na década de 70, num processo totalmente obscuro. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, acessamos todas as resoluções do Senado que aprovaram o endividamento dos estados brasileiros. A maior parte delas não diz quem era o agente credor, quem é que estava emprestando dinheiro. Outro tanto não dizia para que eram aqueles recursos, qual era a finalidade do empréstimo. Várias resoluções são de empréstimos de bancos localizados nas Ilhas Caimã, em outros paraísos fiscais. Eu fico imaginando como que lá na década de 70, com aquela dificuldade toda de comunicação, o estado do Pará poderia acessar 30 milhões de dólares num banco nas Ilhas Caimã. Não é estranho? Essa é a origem da dívida dos estados. Mas o grande problema da dívida dos estados aconteceu na década de 90. O próprio Tesouro Nacional liberou para os estados emitirem títulos das suas próprias dívidas. Os estados, então, emitiram seus títulos da dívida estadual. Esses títulos competiam com os títulos da dívida federal. Os estados tinham que oferecer juros ainda maiores que o governo federal oferecia. O governo federal começou, lá no início da década de 90, a praticar juros elevadíssimos, mais elevados ainda do que os que já vinham sendo praticados historicamente. Essa política monetária federal impactou nos estados, fez a dívida dos estados inflar. Houve também várias denúncias de corrupção. As pessoas devem se lembrar daquela famosa CPI dos precatórios. Sim. Que era chamada até de cadeia da felicidade. Eu estava aqui acompanhando. Pois é, foi um escândalo. Um grupo de grandes bancos e corretoras ajudavam os estados a montar um esquema fraudulento em que títulos eram emitidos para pagar precatórios que nem existiam. E isso também fez inflar a dívida. E o que aconteceu em 97? Uma lei federal promoveu o refinanciamento dessas dívidas estaduais, englobando todas essas fraudes, ignorando todas essas fraudes, ignorando todo aquele impacto que a política monetária federal tinha provocado nos estados, ignorando o baixo valor de mercado dos títulos da dívida estadual.
E mais, o governo federal somou à dívida dos estados o passivo dos bancos estaduais. Então, fizeram essa salada e refinanciaram em condições abusivas. Bom, eu vou pedir para a senhora me explicar quais foram as condições consideradas abusivas e quem acabou pagando o preço desta salada que foi feita. Nós já voltamos. Estamos recebendo a professora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Esse é o nome oficial. E é um trabalho que é praticamente voluntário, não tem dinheiro investido nesta entidade que está aí fazendo esse trabalho. Professora, a senhora estava falando do endividamento dos estados. Foi feita aquela salada, 97, agora quem é que pagou ou continua pagando esta salada? A população. Para pagar essa dívida para a União, os estados foram obrigados a privatizar seus bancos estaduais, a privatizar várias empresas públicas dos estados, a promover ajustes fiscais, então reduziram a máquina pública nos estados e, fazendo as contas, os estados já pagaram para a União pelo menos 3 vezes aquela dívida refinanciada em 97. Porque a atualização monetária aplicada sobre essa dívida foi totalmente sem sentido, uma atualização pelo IGPDI, um índice que engloba inclusive variação de dólar. Sim. E outras expectativas de inflação que muitas vezes nem se concretizam, mas esse índice turbinou essa dívida inflada pelo passivo dos bancos, por fraudes e etc. E de tal maneira que com todo o sacrifício feito pelos estados, essa dívida já foi paga no mínimo 3 vezes e os estados devem, em média, 5 vezes. Agora, o que me preocupa é que a senhora vem já algumas vezes falando sobre isso, foi no Senado, foi na Câmara, entra governo, sai governo, eles não sabem disso, não sabem como resolver. Por exemplo, zera a dívida dos estados, impõe, por exemplo, um tipo de administração eficiente, de prestação de serviço real, porque hoje o que acontece? Também nos estados se paga muito imposto e se recebe muito pouco dos estados. Por que isso aconteceu? Quantos anos nós vamos precisar ter e que tipo de governo nós vamos precisar ter para resolver esse problema? Olha, Valdir, o negócio é o seguinte, a questão da dívida é um sistema.
enquanto não se compreender isso, não tem solução. É um sistema. Veja, por essa história que eu contei aqui, Sim. o que realmente é dívida dos estados? O que eles realmente receberam para fazer investimentos em infraestrutura, em qualquer tema de interesse da população? Pouquíssimo, quase nada. A maior parte da dívida é uma dívida financeira. É uma dívida que cresce e surge a partir de mecanismos financeiros que transformam o nosso país da abundância, da riqueza, no país da escassez. Então, a dívida é um mecanismo para sugar os recursos públicos, para amarrar a nossa economia, impedir os investimentos geradores de emprego e renda. E mais, hoje, o sistema, isso só beneficia o sistema financeiro. O sistema financeiro já não está satisfeito em receber os elevados juros sobre essa dívida gerada de forma ilegítima. Eles querem muito mais, eles querem se apoderar diretamente do fluxo da arrecadação tributária. É o que está acontecendo naquele esquema de securitização de créditos, que eu já tive a oportunidade de falar aqui no seu programa, em outra ocasião. Nesse esquema da securitização de créditos, que já funciona de forma ilegal no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, que está quebrado por causa desse esquema, no município de Belo Horizonte. Esse esquema faz com que o fluxo da arrecadação tributária, o que é isso? Vocês, contribuintes, pagam seus tributos e os tributos não vão chegar na conta única do Tesouro. Mas quem é que percebe isso aí? A senhora explica tão claramente a existência desse esquema, mas Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral do... não percebe isso aqui? Como é que acaba com isso? Através de uma auditoria. Todos esses órgãos que você mencionou têm um quadro excelente. Com certeza, isso eu já tive a oportunidade de constatar. Mas procure saber quantas vezes foi feita uma auditoria integral dessa dívida. Os governos não têm interesse, governo federal, governos estaduais, eles estão envolvidos nisso aí, lucram também com isso aí? Então, depende dos compromissos políticos, não é? Adotados. E isso, no passado, estava muito vinculado ao financiamento de campanha por meio de bancos. Não é? Nessa eleição, isso aí foi proibido. Mas tem que ver o compromisso político com o sistema financeiro. Se você designa um banqueiro para cuidar do Banco Central, do Ministério da Fazenda, esse banqueiro tem que se colocar. Ele vai administrar o Ministério da Fazenda, o Banco Central, a favor dos interesses do sistema financeiro, como tem sido no Brasil há décadas. Ou ele vai administrar as finanças públicas em favor da população. Tem que dizer isso e tem que haver transparência, porque absurdos estão acontecendo na economia brasileira. Um dos países mais ricos do planeta, submetido a um cenário de escassez inaceitável, de tal maneira que o índice da miséria absoluta voltou a existir no Brasil. E está aí na pauta privatizações das principais empresas públicas brasileiras que ainda restam, que é a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para pagar essa dívida. Essas aí eu já pude testemunhar porque conversei com o presidente, conversei com alguns do futuro presidente, e isso está descartado. Não tem privatização de Banco do Brasil, não tem privatização de Petrobras, não tem privatização da Caixa Econômica, não tem privatização do BNDES. Bom, não acontecendo isso, não acontecendo isso. Existe um gigantismo da máquina pública, algumas empresas que, evidentemente, tem empresa aí do trem elétrico, tem empresa de vários tipos que precisam justificar a sua existência. Como é que corrige isso? Precisa privatizar, precisa fazer um enxugamento da máquina, precisa diminuir o número de ministérios, na sua opinião, como é que isso é possível, isso é necessário? Olha, o Brasil tem muitos problemas de gestão, mas existem também muitos mitos. Se você comparar o conjunto de servidores públicos no Brasil, porque principalmente a grande mídia gosta de usar os servidores públicos como bodes expiatórios. Se você comparar a quantidade de servidores públicos que existe no Brasil em relação ao PIB,
com o que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos países mais liberais do mundo. O Brasil tem muito menos servidor público que os Estados Unidos do que vários outros países do mundo. Se você olhar, então, os países mais justos do mundo, em que a saúde é totalmente pública, a educação é totalmente pública, como Noruega, Dinamarca, etc., a quantidade de servidores públicos em relação ao PIB é infinitamente maior do que no Brasil. Então, existe muita desinformação. Tem que analisar. Agora, tem problemas de gestão? Claro que tem. Tem distorções? Tem, mas não pode generalizar. Por exemplo, tem muito ministério? Pode ser que sim. Agora, juntar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, como foi anunciado aqui no início do seu programa. Sim. Na nossa opinião, é um absurdo, porque os interesses são opostos. Os interesses da preservação do meio ambiente chocam com os interesses do agrobusiness, que está tomando conta da terra agricultável do Brasil. Então, nós temos que tomar uma decisão. Que planeta queremos? Que país queremos? Nós vamos entregar, se houver essa fusão, quem vai dirigir esse ministério? Alguém preocupado com a sobrevivência do planeta, com a sobrevivência, porque sem água não existe vida. Bom, mas isso nós podemos cobrar, né? Nós queremos saber quem é que vai ser o ministro da Agricultura, qual o seu compromisso. Porque me parece que a gente tem trazido aqui alguns técnicos da Embrapa ligados ao setor produtivo, à média e pequena agricultura. E o que se faz, o que se fala? Agricultura sustentável. O Brasil utiliza a sua área agricultável apenas 7%. Poderia ampliar para 18%, desde que sejam respeitados os padrões de sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, mas tem espaço para crescer e produzir alimento para o mundo. Claro. Se nós, por exemplo, cobrarmos isso, teria que começar por um ministro comprometido com o agronegócio, mas com o meio ambiente. Isso é possível, na sua opinião? Olha, eu Vamos vejo, ver quem é o ministro. Eu vejo interesses conflitantes. Com certeza. Totalmente conflitantes. E creio que pessoas mais habilitadas existem pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar nisso, porém nós temos nos dedicado a investigações sobre a dívida ecológica. Pois é isso que eu gostaria. Que a dívida ecológica... O que é a dívida ecológica? Então, a dívida ecológica é um crédito que principalmente nós, países explorados há séculos, para que nossas riquezas minerais sejam extraídas, nós temos um crédito referente a essa dívida ecológica. Vamos pegar, por exemplo, o crime de Mariana. O que houve em Mariana? Uma exploração abusiva dos nossos minérios, utilizando uma quantidade de água enorme que o solo não dá conta de absorver, porque eles querem explorar o minério numa velocidade grande demais. A necessidade de lucro, a ganância, é muito maior do que a preocupação com o ambiente. Então, o que eles fazem? Criam as tais represas, até que rompe e que matam o rio, como matou o Rio Doce. E pessoas. E todo aquele... Então, assim, todo esse dano ambiental, ecológico, humano, tudo isso é dívida ecológica. Nós vamos fazer um pequeno, rápido intervalo, professora. Depois eu gostaria de que, claro, nós temos, a senhora já falou, 3 trilhões da dívida. Temos 3 minutos e meio para falar sobre isso, mas fundamentalmente eu gostaria de ouvir a sua opinião como coordenadora nacional da auditoria da dívida. Dizer para este governo que se instala aí o que é preciso fazer obrigatoriamente se a gente quiser ter um país mais justo. Nós já voltamos.
Estamos retomando a nossa entrevista com a professora Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Professora, são 3.350 bilhões de despesas publicadas no portal da transparência. Mas o valor atualizado é esse? Então, há uma disparidade de dados. Quando a gente pega o orçamento, eu não sei se dá para mostrar essa figura aqui. Depois a gente mostra aí. Né? Essa figura do orçamento executado, de acordo com os dados oficiais do programa CIAF, que é o programa que contabiliza todo o gasto público, os gastos em 2017 foram 2.483 bilhões. Mas as despesas atualizadas, de acordo com a página da CGU, Controladoria Geral da União, são de 3.350 bilhões, como você acabou de falar. Então, nós temos aí quase 1 trilhão de diferença. É dinheiro que não dá para desprezar. O orçamento programado, aprovado, atualizado, publicado lá no site da CGU e as despesas reveladas, pagas segundo o CIAF. Então, são muitos dados que somente uma auditoria para colocar luz e esclarecer. Bom, mas então nós temos que dizer para o doutor Paulo Guedes, para o presidente Jair Bolsonaro, que é preciso fazer auditoria. E fazer o que depois da auditoria? Olha só, nós já identificamos o que separa a realidade de abundância que existe no Brasil do cenário de escassez. Em termos econômicos, tem hastes que sustentam o cenário de escassez no Brasil. O principal é o sistema da dívida, que sangra o orçamento, exige contínuas privatizações e contrarreformas, aplica mecanismos que geram dívidas sem contrapartida alguma, aplica os maiores juros do mundo, isso é o sistema da dívida e muito mais. A outra haste, o modelo tributário brasileiro. O modelo tributário brasileiro deveria ser o veículo óbvio de distribuição de renda, em que os ricos contribuem mais, esses recursos chegam aos cofres públicos para que o setor público possa aplicar em políticas públicas para atender a população. O que acontece no Brasil? Os mais ricos não pagam imposto no Brasil. A distribuição de lucros é isenta de tributos. Então, aqui o Itaú, ano passado, distribuiu 19,2 bilhões de reais para os seus sócios. Os seus sócios pagaram 0 de imposto. Mas um assalariado que ganha acima de 5 mil reais paga 27,5%, paga contribuição social e paga tributo embutido em tudo que consome. Então, sistema da dívida, modelo tributário e principalmente política monetária. Se não mexer nesses tópicos aí, política monetária do Banco Central, que foi a principal responsável pela crise que estamos vivendo aqui no Brasil, se não mexer no modelo tributário e no sistema da dívida, vai ser mais um governo que fica no discurso. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Vê que 30 minutos é pouco, né, para a gente falar, mas ela volta novamente, sempre que for necessário, sempre que nós precisarmos de esclarecimentos assim, abalizados, chame a Maria Lúcia Fattorelli. Muito obrigado. Muito grata. Eu quero convidar todos para acessar a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Inclusive, estamos lançando um novo curso sobre a dívida dos estados e a necessidade de auditoria. Acessem. Acessar no site da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Recado dado, vamos acessar lá e aguardar a sua próxima presença aqui, quem sabe com possibilidades melhores e perspectivas melhores para o cidadão brasileiro. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até um próximo Direto de Brasília.